nós. Por isso, Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela não é um versículo bíblico. A Bíblia Sagrada é uma mensagem. Muitas pessoas pegam um texto isolado da Bíblia Sagrada para distorcer aquilo que Deus realmente quer dizer, aquilo que é a vontade de Deus. Isso é muito, infelizmente, comum. Isso vem de anos e anos, né? Não é de hoje, não. Por exemplo, muitas pessoas pegam esse texto de Paulo para dizer, para fundamentar que você não precisa guardar o sábado. E além de você não precisar guardar o sábado, você não precisa nem cuidar da alimentação. E se você perguntar isso para muitas pessoas, elas vão falar isso. Ela vai abrir esse texto, ela vai ler e falar, tá vendo aqui, ó? Não precisa guardar sábado, não. Não precisa guardar da alimentação, porque Cristo já fez tudo isso. Então você não precisa fazer nada disso, porque Cristo fez. Só que aí a gente lembra de uma passagem de Pedro, que Pedro diz assim, o nosso amado irmão Paulo escreveu muitas coisas difíceis de entender. E Pedro fala lá, que os ignorantes deturpam, como também deturpam as demais escrituras para sua própria perdição. Então, realmente, irmãos, o que Paulo escreveu tem muitas coisas difíceis de entender. Mas se você levar a Bíblia a sério, você estudar a Bíblia, é possível você entender sim. Sempre que você for estudar as cartas de Paulo, você tem que fazer algumas perguntas. Para quem Paulo escreveu? Por que ele escreveu? O que acontecia ali? Para você entender as cartas de Paulo, você tem que levar em conta essas perguntas, para que você possa entender aquilo que ele diz. Mas sabe, queridos irmãos, aqui não está falando nada disso. Que não precisa guardar sábado, que não precisa cuidar da alimentação, não. Aqui não está falando nada disso. Para a gente entender esse texto, e para a gente entender todo o estudo que faremos aqui sobre as festas judaicas e o plano da salvação, nós temos duas palavras-chave para esse estudo. Duas palavras-chave. Primeira é a palavra sábado. E segunda é a palavra sombra. Aí eu te pergunto, o que significa a palavra sábado? O que significa, irmãos? Descanso. Muito bem. Alguém tem outra ideia? Opa, tem que ficar aqui na câmera. Opa, para cá. Descanso, isso mesmo. A palavra sábado significa descanso, repouso, cessar as atividades. Esse é o significado da palavra sábado. Tá vendo, crianças? Agora vocês sabem, né? Tá vendo, irmãos? Você que está em casa aí, aprendeu? Então a palavra sábado, descanso, repouso, cessar as atividades. Esse é o significado da palavra descanso, repouso, sábado, quer dizer, desculpa, da palavra sábado. E o que significa a palavra sombra? Pega rapidinho aí o Aurélio. Brincadeira, viu? Abre o celular, não. A palavra sombra, ela significa o seguinte, a sombra ela aponta para algo real. A sombra ela aponta para a realidade. Por exemplo, se você estiver andando na rua aqui num dia de sol, aí você vê no chão a sombra de um avião, de um helicóptero. O que significa? Que o avião está caindo na sua cabeça, sai correndo, viu? Se você vê a sombra de um avião, se você vê a sombra aponta para algo real, o avião. Então, sombra aponta para uma realidade, para algo real. É isso, queridos. Está aqui explicado aqui esse texto. Ponto. Pode ir embora para casa. Então, esses sábados eram sombras. Do quê? De alguma coisa que se cumpriria em Cristo. Em Cristo. É isso. É isso que o texto está falando. Aí você lê de novo. Vamos ler de novo? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso o quê? As festas, os sábados, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo ou a realidade é de Cristo. É de Cristo. Então, sábados era uma sombra de algo que apontaria para alguma fase do ministério de Jesus. E aí você sabe que o povo de Israel, o povo judeu,
Até hoje, eles celebram 7 festas. 7 festas judaicas. Essas festas judaicas são sábados cerimoniais. São dias onde não deveria se fazer nada. E esses sábados cerimoniais eram sombras que apontariam para alguma fase, para alguma realidade no ministério de Jesus. É isso. Esse sábado aponta para algo que seria feito, concretizado no ministério de Jesus. Pois bem, a sombra ela tem que estar no Antigo Testamento, antes de Cristo. E a realidade que se cumpriu tem que estar no Novo, depois de Cristo. Esse é um princípio. Então vamos examinar aqui as sombras no Antigo Testamento. E vamos ver as suas realidades no Novo. Tá? Abra em Levítico 23. Levítico 23. Depois nós vamos voltar para Colossenses no final do estudo, tá? Aquele relógio está quebrado. Amém. Não vou saber que hora que é. Que bênção. Está quebrado mesmo. Que bênção. Levítico 23. Vamos lá, irmãos, estudar a Bíblia como nunca antes. Levítico 23. Bem, lá em Levíticos 23, no versículo 1, a minha Bíblia tem um título, a sua também tem, né? O título é As Festas Solenes do Senhor. Do Senhor. Aí no versículo 1, vou esperar você encontrar, tá? A gente não tem pressa aqui. Estou vendo aqui o barulhinho de Bíblia. Então isso é muito bom, né? Que a gente possa nós aqui examinar o texto a fundo. Levítico 23. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga assim, misericórdia. Então vamos lá. Levítico 23, verso 1, diz assim. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. Olha aí. São estas as minhas festas. E aí, antes de ele mencionar 7 festas judaicas, ele vai mencionar o sábado, que é um dia de festa. Sim ou não? Sim, um dia de festa, o sábado é um dia de festa. Verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, sábado é um dia de festa, irmãos, amém? Um dia de alegria, não é isso? No sábado nós relembramos que Deus é o Criador, comemoramos Deus como nosso Criador, a Jesus Cristo como nosso Redentor. No sábado nós temos um encontro íntimo, especial com Deus e uns com os outros na casa de Deus. Então, sábado é um dia especial, um dia da alegria, um dia de festa, né? Ao Senhor, santa ao Senhor. Santa convocação, você não pode ficar fora dessa festa não, toda semana. Tá bom? É a ordem de Deus aqui na Bíblia. Aí, a partir do verso 4 em diante, aí ele vai falar das festas judaicas. Dos sábados cerimoniais, das sombras que apontariam para realidades em Cristo. Vamos lá, verso 4. São estas festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Olha aí. Agora, olha o verso 5. No mês 1º, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Olha os detalhes aqui. Quando se trata de salvação, queridos, Deus é detalhista, Deus é organizado, Deus é minucioso. Aqui ele fala o mês, o dia e a hora. No dia 14 do 1º mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, ali quase no pôr do sol. É a Páscoa do Senhor. Esse 1º mês, queridos, você que está aí à distância, aí, acompanhando da sua casa, você que está aqui na igreja presencial, esse 1º mês não é o janeiro, viu? Não é o nosso mês de janeiro. Esse calendário é um calendário judaico. No calendário judaico, eu trouxe aqui até um calendário aqui para você comparar, né? Você compara, tem que ter cuidado para não sair da tela ali. Então, por exemplo, o 1º mês é o mês de Abib, ou Nissan no pós-exílico, que seria o nosso março ou abril ali, final de março, começo de abril. Então, essa festa aqui ela acontecia quando? No nosso calendário. Final de março, começo de abril, no mês de Abib. Perfeito? Repetindo, no dia 14 do 1º mês de tarde. A Páscoa do Senhor. Tudo bem?
Interessante que aí vem o verso 6. Verso 6, ó. E aos 15 dias, ou seja, no dia seguinte, Páscoa 14, dia 15. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Pães asmos é pão sem fermento. Pães asmos do Senhor. Pão sem fermento do Senhor. Aí diz o texto, ó, 7 dias comereis pães sem fermento. Pães asmos. Então, durante 7 dias, eles comiam pão sem fermento. Verso 8. Mais 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, no dia dos pães asmos, no dia 15, era um sábado cerimonial, um dia onde deveria se fazer nenhuma atividade, nenhum trabalho servil, nenhum trabalho secular, e no 7º dia também, nenhuma atividade secular. Dia de descanso, dia de repouso, um sábado cerimonial. Verso 9 agora, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, ou seja, colher os seus grãos, então trareis um molho das primícias, ou seja, você vai trazer os primeiros grãos, os primeiros frutos da vossa colheita ao sacerdote. Então, no dia imediato ao sábado, ou seja, depois do dia 15, dia 16, o povo tinha que trazer os primeiros frutos ao sacerdote, as primeiras colheitas ao sacerdote. Tá? Versículo 11. Este, ou seja, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então nós temos aqui a festa das primícias, a festa das primeiras colheitas, tá? Das primeiras colheitas de Israel. De maneira tal, queridos, que é assim que fica, ó. Nós temos aqui a Páscoa, depois você tem os pães asmos, e depois você tem as primícias. 3 festas que eram celebradas em conjunto. A Páscoa no dia 14 à tarde, os pães asmos no dia 15 e a festa das primícias no dia 16. Pelo relato bíblico, queridos, você vê aqui a data, né? A Páscoa no 14 do primeiro mês, os pães asmos no dia 15 e 21 e as primícias no dia 16. Perfeito? 14, 15 e 16. A Páscoa, queridos, é um sábado cerimonial. E os pães asmos são 2 sábados cerimoniais. Porém, nós contabilizamos um aqui pelo seguinte. Porque os pães asmos, primeiro dia dos pães asmos, com a Páscoa era celebrado em conjunto. E quando você lê os evangelhos, você vai perceber que tem momentos que eles falam assim, vamos comemorar o dia dos pães asmos. Você já subentende que é a Páscoa também. Ah, vamos comemorar o dia da Páscoa. Você subentende que também é o primeiro dia dos pães asmos. Então nós contabilizamos aqui um sábado cerimonial para o dia da Páscoa, que é em conjunto com os pães asmos. Agora, no dia das primícias, não era sábado cerimonial. Era um dia que o povo trabalhava, colhendo os frutos, os primeiros grãos e levando ao sacerdote. Era um dia de trabalho, porém também um dia onde se celebrava essa festa das primícias, dos primeiros frutos. Tá bom? A pergunta, queridos, essas festas aqui, elas eram sombras que apontaria para realidades cumpridas em Cristo. A Páscoa era sombra de quê, irmãos? O que apontava? Qual é a realidade da Páscoa? O quê? A morte de Jesus. Acertou, parabéns. Se você examinar depois Êxodo 12 em casa, examina Êxodo 12 em casa com calma. Tá? Você vai perceber que no dia 10 eles pegam um cordeiro. E no dia 14, no crepúsculo da tarde, esse cordeiro era morto. Eles pegavam o sangue desse cordeiro, que tinha que ser sem defeito, e pegavam esse sangue e colocavam nos umbrais das portas. Por quê? Porque naquele dia era o dia da morte dos primogênitos, a 10ª praga do Egito. E o anjo do Senhor passaria por cima do Egito, e na casa que ele visse o sinal, que ele visse o sangue, ele passaria por cima. Por isso que a palavra Páscoa, querido, significa passar por cima. O cordeirinho que foi morto salvou a vida do filho.
do primogênito. Então a Páscoa, queridos, ela aponta para a morte de Jesus. Essa realidade ela tem que estar no Novo Testamento. Aí eu peço para você marcar com o dedo aqui Levítico. Marca com o dedo Levítico. E vamos para Paulo de novo. 1 Coríntios. Vamos lá, Paulo. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Marca Levítico ali com o dedo, com marca página, e vamos para 1 Coríntios, onde aponta o cumprimento. Nas palavras de Paulo. É bom ler Paulo para você entender o que ele diz lá em Colossenses. 1 Coríntios 5, verso 7. Lembra, Paulo está escrevendo aos Coríntios. Né? A igreja aos Coríntios. Que passava por problemas sérios, teológicos, né? E assim vai indo. 1 Coríntios 5, verso 7. Ó, Paulo dizendo: lançai fora o velho fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então a Páscoa apontava para a morte de Jesus. A morte de Jesus. Existe uma aplicação, queridos, da Páscoa sobre a morte de Jesus que eu acho sensacional, sabe? Lembra? A Páscoa não é passar por cima. O dia que o anjo passou por cima e deixou vivo o filho, o primeiro filho. Queridos, aquela cruz era para você. Aquela cruz era para mim. Mas o que aconteceu com ela? Ela passou de nós. E Jesus morreu a morte de cruz. Amém? Amém, irmãos? Aqueles cravos, aqueles pregos, era para você. Eram para mim. Mas passou por nós. E Cristo recebeu aqueles pregos, aqueles cravos. Cristo é nosso Cordeiro Pascal, irmãos. Amém? Aquela coroa de espinhos era ser colocada na minha cabeça, na sua cabeça. Mas ela passou por nós. E foi colocada na fronte de Jesus Cristo. Amém? Então a Páscoa, Jesus, nosso Cordeiro Pascal, ele morreu por nós. O salário do pecado é a morte, mas ele foi lá e sofreu a penalidade. Bem? Então, queridos, a Páscoa é a morte de Jesus. E os pães asmos, alguém sabe? Verso 8. Verso 8. 1 Coríntios 5, verso 8. Por isso celebremos a festa não com velho fermento. Presta atenção. Ele está fazendo aqui uma alusão a seres humanos, a pessoas. O fermento é símbolo do pecado. Por isso que os pães eram comidos sem fermento por 7 dias. Quando você lê Deuteronômio, no capítulo 16, verso 4, é dito lá, irmãos, que o fermento ele era banido do arraial dos hebreus. Era banido da casa dos hebreus. Ou seja, o cordeiro morto resultava no banimento do fermento. Não é interessante isso? A morte do cordeiro resultava no banimento do fermento da casa da morada das pessoas. Então Paulo está fazendo uma alusão aqui a pessoas. Olha o verso 7 de novo. Ó. Lançai fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa. Paulo está falando isso para os coríntios e cabe ser a nós também. Aplica-se a nós. Ó, viva uma vida sem pecado. Viva uma vida sem pecado. Porque vocês são nova massa. São novas pessoas. Por causa do quê? Por causa do cordeiro que foi morto. Aí você lê o verso 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, ou seja, sem fermento, da sinceridade e da verdade. A festa dos pães asmos apontava para o quê, irmãos? Para os resultados da morte de Jesus na vida do ser humano. Quais são os resultados? Uma nova vida em Cristo. Perdão dos pecados. O banimento do pecado. Da vida daqueles que aceitam, que entendem a salvação. Então o resultado seria o quê? Uma nova vida em Cristo, porque Ele morreu. Então os pães asmos, queridos, aponta para o quê? Para os resultados. Por isso que João diz assim, em João 1 verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia. Amém? O cordeiro morto nos purifica e nos perdoa, irmãos. O cordeiro morto. Qual é o resultado?
uma vida nova em Cristo. Você está perdoado por Cristo Jesus. Então, os paisasmos apontavam para os resultados da morte de Jesus. Tá? Para os resultados da morte de Jesus na vida daqueles que aceitam e creem. E as primícias, irmãos? As primícias é fácil. Mas vamos para a Bíblia aqui ainda. 1 Coríntios 15, capítulo 15. Vamos cavar a Bíblia aqui e examinar. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Que texto poderoso. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 20, 15 e 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele o quê, irmãos? Sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Aí Paulo explica, ó. Visto que a morte, verso 21, veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23. Cada um, porém, por a sua própria ordem. Cristo, as primícias, o primeiro, o mais importante. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Irmão, irmã, olha aqui para mim. A nossa vida nessa terra aqui, irmãos, não se resume a 20, 30, 40, 60, 70, 80 anos para alguns. Mas Jesus tem uma vida eterna para dar a todos aqueles que creem nele. E a morte de Jesus e a sua ressurreição, irmãos, é uma garantia de Jesus, é uma garantia bíblica, de que todas as pessoas que um dia vierem a morrer, e essas pessoas creem em Jesus, elas vão ressuscitar, irmãos, amém? Elas vão ressuscitar. A morte e ressurreição de Jesus é uma garantia. Se você morrer e você crê em Cristo, você vai ressuscitar também. A morte de Jesus garante isso, irmãos. Ou seja, aquele túmulo vazio, irmãos, é uma garantia da vida eterna para você e para mim. Amém? Uma garantia. Eu gosto muito quando Jesus diz lá em João 11, 25, né? Ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém? Agora, o que é crer em Jesus, irmãos? É uma pergunta importante, né? O que é sinônimo de crer? Confiar. Você crê em alguém que você não conhece? Sim ou não? Seja sincero, irmãos. Você crê em alguém que você não conhece? Eu estava vindo para cá, já preguei hoje de manhã 9 horas. Eu estava vindo para cá, passei em casa, peguei minha esposa. E eu estava vendo uma mulher com uma bandeira na rua de um político. E eu pensei assim, será que aquilo ali dá resultado? Será que as pessoas vão voltar para prefeito, para aquele político, por causa daquela bandeira? Será que existem estudos que comprovam aquilo? Eu, sinceramente, irmãos, tenho minhas dúvidas. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Agora, se eu conhecer o político, fica mais fácil de eu votar para ele? Sim ou não? Então, quando Jesus fala assim, crer, irmãos, eu vou usar aqui as palavras do pastor Flávio, que pegou o sábado passado, não sei se ele está aqui. Você só é fiel a Deus se você conhece Deus. Ponto. Você só é fiel a Deus se você tem relacionamento com Deus. Irmão, você só vai ressuscitar se você crê em Jesus, se você tem relacionamento com Jesus. Você tem que amar Jesus, imitar Jesus, seguir o seu exemplo. Se você morrer amanhã de Covid-19, misericórdia, você vai ressuscitar e vai ter uma vida eterna, irmãos. Então a morte não é o fim para o fiel. A morte não é o fim, irmão. A morte não é o fim. Se eu tiver para morrer, eu vou ficar triste, vou ficar desesperado. Você não quer morrer? Claro que não. Mas a morte não é o fim para aquele que crê em Jesus. Tem uma vida eterna, irmãos, para todos aqueles que creem em Jesus. Entendeu? Quem prometeu isso? Ele, Jesus, morrendo e ressuscitando. Irmãos, isso é a boa nova do Evangelho, que tem que ser pregada a plenos pulmões nesse mundo. A plenos pulmões. Então, irmãos, as festas das primícias era sombra. E qual era a realidade? A ressurreição de Jesus e dos fiéis. Amém? Volta para Levítico 23 lá. Estão bem, irmãos? Animados? Vamos continuar aqui o estudo. Levítico 23. Próxima festa aqui, Pentecostes. Que é fácil de entender a realidade. Mas vamos lá.
23:15. 23:15. Contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, seja ali dia 15, 16, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, dia 16. Então está falando do dia 15, imediato ao sábado, dia 16. Mas vai contar o quê? 7 semanas inteiras. 7 semanas inteiras. Verso 16. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis o quê? 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas, presta atenção agora no verso 17, irmãos. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. 2 pães. De 2 dízimas de efa de farinha serão. Como é que serão esses pães, irmãos? Levedados, com fermento. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Olha que curioso aqui. A festa dos pães asmos sem fermento. O fermento era banido. Na festa de Pentecostes, se levava o pão e se comia o pão com fermento. Com fermento. O que significa isso? Vou te dar a resposta já. Eu não, Deus. Deus vai dar a resposta. Verso 21. No mesmo dia se proclamarás que tereis o quê? Santa convocação. Que mais, irmãos? Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Ou seja, era um sábado cerimonial, era um dia de repouso, o dia de Pentecostes, tá? Irmãos, o que significa a palavra Pentecostes? Poder! Sapatinho! Só para você acordar, viu? As pessoas pensam que é isso, né? Mas não é isso não. Com respeito, tá? Você que crê assim. Pentecostes significa 50. 50º. O dia de Pentecostes era celebrado 50 dias depois da Páscoa e dos pães, do dia das primícias. 50 dias depois. No dia de Pentecostes celebrava o quê? As últimas colheitas. Na festa das primícias, as primeiras colheitas. E na festa do Pentecostes, as últimas colheitas. Perfeito? Bem, a festa de Pentecostes era no dia 6 do primeiro mês, era um sábado cerimonial, como vimos ali na Bíblia, e apontava para o quê, irmãos? Aqui é fácil, né? A descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Aponta para isso. A realidade é essa, a descida do Espírito Santo. Agora os pães com fermento. Alguém sabe o que representa? Oi? Fala, Márcio. Os pães com fermento simbolizavam o que aqui? Mas o que no dia de Pentecostes? Os primeiros conversos no dia de Pentecostes. Quem foram os primeiros conversos de Pentecostes, irmãos? Foram as mesmas pessoas que falaram assim, crucificam, crucificam, crucificam. Os primeiros conversos do Pentecostes, 50 dias antes, mandaram crucificar Jesus. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou um sermão poderoso, tocou o coração deles, e a Bíblia diz que eles se compungiram com aquela pregação, e disseram assim para Pedro, que faremos? Que faremos? Nós mandamos crucificar, que faremos, irmãos? Aí Pedro respondeu o que, irmãos? Arrependei-vos, e sejam batizados, e recebereis o Espírito Santo. Então, os pães são os primeiros conversos do Pentecostes. Legal, né? Na festa do Pentecostes, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Tudo bem? Vamos aqui, queridos, continuando aqui. Verso 23 agora, Levítico 23, 23. 23. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Diz aqui o texto, nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então nós temos aqui a festa das trombetas, que era no primeiro dia do 7º mês. Você sabe que esse aqui é o primeiro dia do calendário judaico, né? Onde é comemorado o Yom Kippur, né? Que foi exatamente há um mês atrás, que é o finzinho de setembro, começo de outubro. Então, no primeiro dia do 7º mês, tocava-se uma trombeta. Essa trombeta era tocada, irmãos, para avisar a próxima festa. Essa era a finalidade de tocar a trombeta, para avisar da próxima festa. Que é qual festa?
O dia, era um sábado cerimonial também, o dia da expiação. Olha o detalhe aqui, bíblico, irmãos. Verso 26 agora, ó. Levítico 23, 26. Disse mais o Senhor a Moisés. Mas aos 10 desse mês sétimo, olha que detalhe interessante. A festa da trombeta era no dia 1º, 10 dias depois, dia da expiação. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Agora o que diz aí, ó. Afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimada ao Senhor. Então, irmãos, o que acontecia? No dia 1º do mês sétimo, trocava a trombeta. O pessoal sabia, o povo sabia que daqui 10 dias era o dia da expiação. Então a trombeta tocava, daqui 10 dias é o dia da expiação, o dia do perdão, o dia da purificação do santuário, o dia do juízo final, o dia mais importante para o povo de Israel, irmãos. No ano todo, o dia mais importante para Israel era o dia 10 do sétimo mês. Esse dia era o dia da expiação, o dia do perdão. E o texto diz que nesses 10 dias, o que o povo tinha que fazer? Afligir a alma. Tinham que se humilhar perante Deus, pensar na sua vida, e durante aqueles 10 dias eles teriam que se preparar para o juízo final. O dia da expiação. Como é que acontecia o dia da expiação, irmãos? Aqui é um tema para um outro sermão, viu? Na verdade, esse tema aqui dá para fazer uma semana de oração, viu? Mas vamos fazer tudo aqui hoje. Até umas 5 horas a gente termina, irmãos. Misericórdia, né? Então, irmão, é o seguinte, dia da expiação, como é que era? Todos os dias, irmãos, o pecador, todos os dias no santuário, às 9 horas da manhã era feito um sacrifício, chamado de sacrifício contínuo. Contínuo, não é isso, pastor? Sacrifício contínuo. Esse sacrifício contínuo era feito de manhã, 9 horas e 3 da tarde. O sacerdote matava um cordeirinho pelo pecado do povo. Então a pessoa poderia estar trabalhando no campo, e se ela tivesse fé naquele cordeirinho, ela estava aquele dia perdoada pelo sacrifício contínuo que era feito. Mas de quando em quando, irmãos, quando permitido fosse, devido a condições financeiras, outras condições mais, como o pastor fez semana de mordomia aqui, Canhadas explicou esse ano, de quando em quando era importante o pecador levar o cordeirinho lá. Então vamos pensar aqui, eu, Marcelo, vou levar meu cordeirinho. Chego lá no santuário 9 da manhã. Aí o sacerdote vai me atender. Né? O sacerdote vai me atender. Aí o sacerdote vai falar assim, Marcelo, confessa o seu pecado sobre a cabecinha do cordeirinho. Aí eu fazia isso. Confessava meu pecado na cabeça do cordeirinho. Naquele momento que eu confessava o pecado na cabeça do cordeirinho, eu falava, agora torce esse facão aqui, ó, esse cutelo. Marcelo, mata o cordeirinho. Aí eu ia lá, puf, matava o cordeirinho. Ele pegava uma vasilha e pegava aquele sangue. E com aquele sangue ele ia fazer um ritual dentro do santuário. Pegava aquele sangue, colocava no altar de bronze, pegava aquele sangue e aspergia na nuvem. O que acontecia? O meu pecado, de maneira simbólica, saía de mim, ia para o cordeirinho, e via sangue, ia para o santuário. O que aconteceria, irmãos? O santuário ficaria cheio de pecados. Aí o que teria que ser feito, irmãos? Tinha que ser feita uma limpeza daqueles pecados. Uma vez por ano, tinha que ser feita uma limpeza dos pecados. Esse era o dia da purificação do santuário, o dia da expiação. Naquele dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santo e fazia expiação pelo povo. Então, aquele dia que eles eram muito importante para o povo. Quer ver? Continuamos lendo o relato aqui, ó, verso 28. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, olha, irmãos, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do povo. Verso 31. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Que dia?
Dia da expiação, era um sábado de descanso solene do será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então você entendeu como é que era solene aqueles 10 dias da expiação, irmãos? Que antecediam o dia da expiação, era muito solene. Agora, irmãos, aqui fica fácil, né? A festa do dia da expiação, né? Era no dia 10 do 7º mês, era um sábado cerimonial, e apontava para o quê, irmãos? Pode falar. Juízo investigativo pré-advento. Que começou que dia? 22 de outubro de 1844. Então, o dia da expiação é a sombra, a realidade é o juízo final que está acontecendo agora, nesse exato momento. E no final do estudo eu vou aprofundar um pouco mais isso, tá bom? Se Deus permitir e o ânimo permitir. Irmãos, se o dia da expiação, a sombra é o dia do juízo, a trombeta é sombra de quê? Já peguei esse irmão há muitos anos, irmão. Ninguém nunca respondeu. Opa! A dia da trombeta era... A trombeta era sombra. A realidade era o quê, Márcio? Acertou. Vamos lá, Apocalipse 14. Vamos lá. Apocalipse 14. Abre a Bíblia aí. Apocalipse 14. Isso mesmo. Olha só que interessante, irmãos. 14, verso 6. 14, verso 6. Eu espero você abrir, viu? Tranquilo, sem pressa. 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Estou lendo o verso 6, tá? E a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. Esse grande voz, no original, é a palavra megafone. Megafone. Então o anjo, ele diz em alto som, em megafone, uma trombeta. Em alto som. O que ele diz? Temei a Deus e dá-lhe, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então a festa da trombeta apontava para o quê, irmãos? Para a primeira mensagem angélica. Entendeu? Que começou a ser tocada em 22 de outubro de 1844. Quando Jesus saiu do lugar santo do santuário, foi para o lugar santíssimo, e a partir dali ele começou o juízo investigativo pré-advento, que acontece hoje com os mortos em Cristo. Jesus faz o que hoje? Ele julga os mortos em Cristo. Juízo investigativo pré-advento. Tá bom? Levítico 23, vamos para a última festa aqui. Verso 33. Você marcou aí? 23, 33. 23, 33. Disse mais o Senhor a Moisés. 23, 33. Fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá o que, irmãos? Haverá o quê? Santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, ou seja, era um sábado cerimonial. 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. Então você percebe que no dia de Pentecostes nós temos 2 sábados cerimoniais. 2 sábados cerimoniais. Muito bem? Aí você vai lá para o versículo 40. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, rameiros de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis. Perante o Senhor, vosso Deus. Olha o que diz aqui o verso 40, irmãos. Que no dia dos tabernáculos, eles tinham que fazer o quê? Se alegrar por 7 dias. Se alegrar por 7 dias. Agora, olha no verso 42. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Irmãos, a festa dos tabernáculos era conhecida como o dia da alegria. Por quê?
Por quê? Hã? Vamos dar a resposta. Dia dos Tabernáculos, no 5º dia e no 22º dia, do mês 7º, era 2 sábados cerimoniais. Tabernáculos é a sombra. A realidade é o que, irmãos? Por que era dia da alegria, você sabe? Porque eles tinham sido perdoados. Porque eles tinham sido salvos. Por eles terem sido salvos e perdoados, eles se alegraram. Eles foram absolvidos. Então, era 7 dias de muita, mas muita alegria, irmãos. Tabernáculos é a sombra. A realidade é o que, irmãos? A volta de Jesus, o novo céu e a nova terra. Amém? Que legal, né? Agora, irmãos, de Levítico 23, o texto mais importante para você distinguir o sábado do 7º dia, o sábado cerimonial, é o versículo 37 e 38. Esse é o mais importante. Para você poder entender Colossenses 2,16. Colossenses 2,16. Olha o que diz o verso 37. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, né? Cada qual, o que diz aí? Em seu dia próprio. Então, cada festa tem o seu dia próprio. Aí, queridos, olha o verso 38. Além dos sábados do Senhor. Então, a Bíblia fala de 2 tipos de sábado, irmãos. Os sábados cerimoniais, que eram feitos em datas fixas, além do sábado do Senhor. Aí fica fácil de explicar Colossenses 2, 16 e 17. Irmãos, eu preciso ir para a conclusão do sermão e meu tempo acabou. Será que eu tenho pelo menos uns minutinhos, pastor? Ou não? E aí, irmãos? Termina aqui, termina outro dia, continua só um pouquinho para terminar. Hã? Termina um pouquinho, irmãos? Pastor, o povo está falando, hein? Posso concluir aqui o sermão? Sim ou não? Estão gostando do estudo? Interessante, pastor? Então vamos continuar um pouquinho aqui, tá bom? O sábado é do Senhor, né, irmãos? Não é meu, né? O sábado é do Senhor. Irmãos, quando eu vou para a igreja, eu vou assim, o sábado é do Senhor. Se eu sair 1 hora, 3, eu não estou nem aí. O sábado é do Senhor. Estar na casa de Deus é um privilégio, irmãos. Quantos queriam estar aqui e não estão, né? Quantos estão lá em casa não podem vir, queriam estar, ou queriam estar estudando e não podem. Então, irmãos, eu vou aqui engatar a 5ª marcha para a gente concluir no sermão, tá bom? Irmãos, presta atenção então, no raciocínio. Deixa eu concluir aqui só esse quadro, só para você ver que interessante, né? Eram 7 sábados cerimoniais que o povo celebrava. 7 sábados cerimoniais. Irmãos queridos, aqui diz que a data era fixa, certo? Sim ou não? Vamos pegar aqui o dia da Páscoa lá, dia 14 do 1º mês. Ele poderia cair numa quarta-feira, sim ou não? Sim. Poderia cair numa quinta? Poderia cair numa sexta? E quando caísse no sábado? Super sábado, legal, hein? Quando o sábado cerimonial caía no 7º dia da semana, irmãos, era um grande sábado. Um grande sábado, entendeu? Vai para João 19, só para você ver aqui, que interessante. João 19. Só para você ver. João 19. João 19. João 19. E o pessoal que está no YouTube aí, está firme? Escreve um comentário aí. Tem alguma dúvida? Manda a sua dúvida aí. O Salomão responde, viu? Salomão, Marcelo Borges, eles respondem aí. O pastor, manda aí seu comentário aí no YouTube, aqui no Facebook, viu? Você que vai assistir depois, que essa mensagem abençoe sua vida também, viu? João 19, 31. Então, qual foi a pergunta que eu fiz? O dia do 7º dia poderia ser também um sábado cerimonial em algum momento? Sim. Quando fosse, era chamado de grande sábado. João 19, 31. Então os judeus, João 19, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, você sabe que a sexta-feira na Bíblia é chamada de dia da preparação.
Então está dizendo que os corpos estão na cruz. Que dia, irmãos? No dia da preparação. Que é que dia? Sexta-feira. Os corpos estão lá na cruz na sexta-feira, certo? Vamos lá. Visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Então aquele sábado era um sábado grande. Que sábado era aquele, irmãos? Era o dia dos pães asmos. O primeiro dia dos pães asmos. Agora eu vou explicar para vocês aqui, irmãos, algo que é espetacular. E agora eu vou para a conclusão do sermão, para o ponto alto. João 13. Vamos lá. Agora nós vamos aprofundar aqui, irmãos. Vai ser profundo agora aqui. Vamos lá. João 13. Aperta o cinto aí. João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, olha o texto, o que está dizendo aqui? Antes da festa da Páscoa. Então isso aqui aconteceu antes da Páscoa. Que dia? Na quinta-feira, dia 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou como, irmãos? Até o fim, amém? Verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, ele falando aqui. Então, queridos, na quinta-feira, dia 13, à tarde, começando a sexta-feira, 14, Jesus celebra uma Páscoa antecipada com os discípulos. E eu li, estudei isso aqui essa semana, irmãos, antecipada. Então, o que eu entendo pelo que eu estudei? Jesus celebra uma Páscoa antecipada com eles. Essa Páscoa antecipada, o que tinha nela? Pão sem fermento, suco de uva e lava-pés. Que nós chamamos de quê, irmãos? De quê? Santa Ceia. Então, nesse momento aqui, Jesus está instituindo a Santa Ceia. O dia de Páscoa ia perder o seu vigor, porque Jesus morreria na cruz, como se cumpriu. E ali entraria o que no lugar da Páscoa, irmãos? A Santa Ceia. Então, Jesus aqui nas primeiras horas do dia 14, celebra a Santa Ceia. Ali, celebrando a Santa Ceia, ele dá orientações para os seus discípulos, irmãos. E essas orientações é o capítulo 13 de João, 14, 15, 16. Depois que ele celebra a ceia com os discípulos, diz que eles cantam o hino, ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras ele faz o quê, irmãos? Ele ora. Mas ele ora com intensidade. E a oração de Jesus está aqui no capítulo 17 de João. Ele ora com intensidade, começa a acontecer o que com Jesus, irmãos? Começa a suar gotas de sangue. Gotas de sangue. Por quê, irmãos? Porque ele estava experimentando os pecados do mundo sobre ele. E ele estava experimentando a eterna separação do Pai. Pois bem, aí no capítulo 18, irmãos, verso 28, olha o que diz. 18, 28, ó. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Que dia, irmãos? No dia 14, na sexta-feira de manhã, Jesus foi condenado. No dia 14, nas primeiras horas, ele celebra a ceia até de noite com os discípulos, vai lá para o monte e ora. Depois Judas chega, beija Jesus, ele é preso e ele é feito um interrogatório. Que hora que era? Sexta-feira de manhã, dia 14. Verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem. Por quê, irmãos? Para comer a Páscoa. Que era que horas? No dia 14, ao pôr do sol, no crepúsculo da tarde. Era a Páscoa do Senhor. E aí, irmãos, o que aconteceu? Depois daquele interrogatório, Jesus carregou aquela cruz. Jesus foi açoitado. Bateram em Jesus. Humilharam Jesus. Eles batiam em Jesus e falaram assim: devia que ele bater em você? Pegaram espinhos assim, cravavam nas costas de Jesus. Carregaram uma cruz muito maior que ele poderia carregar, minha e sua. E aí Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, do dia 14 do primeiro mês. Naquela hora que o cordeiro era morto no sacrifício da manhã. 9 horas ele foi crucificado. Meio-dia, os evangelhos dizem que houve um terremoto na terra, irmãos. Um terremoto. Um terremoto. O céu ficou negro. E às 15 horas, Jesus morreu.
no mesmo dia e hora que há 15 séculos antes o cordeirinho era morto. No mesmo dia e na mesma hora. Aí está aqui em João 19, versículo 28. 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre a esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: o que ele disse, irmãos? Está consumado o que, irmãos? O plano da salvação. Está registrado aqui na Bíblia Sagrada. Está feito, está consumado o plano da salvação. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou seja, deixou de respirar, morreu. Verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que ele quebrasse as pernas e que fossem tirados. Jesus, irmãos, ele morreu exatamente no dia 14 do primeiro mês, no crepúsculo da tarde. No dia 15, que era o dia dos pães asmos, que era um sábado, ele descansou na sepultura. E no dia das primícias, no dia 16, ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Agora, irmãos, existe um detalhe aqui interessante. Você percebe que o dia das primícias não era um sábado cerimonial? Era o dia das primeiras colheitas, o povo trabalhava. Isso aqui é muito importante, irmãos, para a doutrina do sábado. Porque se naquele primeiro dia da semana fosse um sábado cerimonial, irmãos, aqueles que defendem o domingo como dia de guarda, teriam um texto bíblico. Está vendo? Ó? Quando Jesus ressuscitou, era um sábado, um dia de descanso. Olha aqui, ó. Mas não tem esse texto, irmãos. E na Bíblia não existe nenhuma passagem que possa fundamentar que porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, tem que se guardar o primeiro dia da semana. Não existe esta passagem na Bíblia Sagrada, irmãos. Não existe. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, irmãos. Qual é a diferença do sábado cerimonial e do sábado do sétimo dia? Quer saber a resposta? No final eu conto para vocês. Então, irmãos, presta atenção. Jesus morreu no dia 14, descansou no dia 15, ressuscitou no dia 16. Quando ele ressuscita no dia 16, ele sobe ao céu, o sacrifício é aceito, e ele desce essa terra. Aqui nessa terra, ele passa 40 dias com os seus discípulos. Depois dos 40 dias, ele sobe ao céu. E lá no céu ele é entronizado. Ele é entronizado, irmãos, algo maravilhoso. Acontece uma festa lá no céu de 10 dias. Você sabe que tem um texto aqui na Bíblia que mostra como Jesus foi recebido lá no céu. Alguém conhece esse texto? Alguém conhece, irmãos? Nosso horário está avançado. Eu posso mostrar para vocês. Quer que eu mostre o texto? Sim ou não? Como Jesus foi recebido lá no céu? Depois que ele ressuscitou, ficou 40 dias aqui e subiu. Posso mostrar o texto? Então agora é hora extra, viu, pastor? A culpa não é mais minha, viu? Vamos lá, Salmo 24. Salmo 24, irmãos. Olha que espetacular, viu? Aqui mostra como Jesus subiu lá no céu. Depois dos 40 dias que ele passou aqui na terra. Salmo 24. Salmo 24. Esse texto aqui é maravilhoso. Pastor Walter vai me matar. Pastor Walter, Jesus te ama, viu? Vamos lá. Mateus, Salmo 24. Então presta atenção no raciocínio. Jesus passa 40 dias aqui e sobe. Quando ele sobe lá, como é que ele é recebido, irmãos? Verso 7. 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai as portas das vossas cabeças. Levantai-vos os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. É Ele, o Rei da Glória. Diga amém. É Ele, o Rei da Glória, o vitorioso. Esse texto está lá no último capítulo Desejado, irmãos, que explica como Jesus é entronizado lá, Apocalipse 4 e 5.
Então, irmãos, presta atenção no raciocínio. Jesus passa 40 dias aqui, sobe ao céu, 10 dias de festa. Depois desses 10 dias, Jesus envia o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo enche aqueles homens e a mensagem de Deus é pregada. Até o momento, irmãos, que passa o tempo e chega o dia 22 de outubro de 1944. Naquele dia, Jesus sai do lugar santo do santuário, entra no lugar santíssimo. E ali começa o juízo investigativo pré-advento. Então, o que esse quadro aqui mostra para nós, irmãos? Que tudo se cumpriu detalhadamente, com muita precisão, irmãos. Ou seja, a parte que falta se cumprir, que é os tabernáculos, que é o novo céu e a nova terra, que é a volta de Jesus, irmãos, vai se cumprir. Jesus vai voltar. Ele vai vir a esse mundo para nos buscar. Agora, a aplicação para nós, irmãos. Como é que eu tenho que viver? Como é que eu tenho que viver? Da mesma maneira que os hebreus viviam aqueles 10 dias da expiação. A trombeta tocou. O juízo começou, irmãos. Vivemos hoje numa época solene. Vivemos nos últimos dias da história deste mundo, irmãos. Vivemos em tempo de oportunidade de salvação, irmãos. A qualquer momento, se eu morrer hoje, irmãos, o meu nome entra perante o tribunal. Se você morrer hoje, amanhã, essa semana, irmãos, que isso é provável para qualquer um de nós, irmãos. Ninguém aqui está isento disso. Qualquer um pode morrer a qualquer momento. Se eu morrer, o meu nome entra perante o tribunal. Como é que eu tenho que viver hoje, irmãos? Diz lá Levítico, humilhar a alma. Humilhar-se a Deus. Sentir um nada. Confessar os meus pecados. Ter fé naquele sangue que foi derramado na cruz, irmãos. Então, irmãos, Deus fez a parte dele no plano da salvação. Agora a pergunta, e você está fazendo a sua? O plano da salvação, irmãos, quando foi idealizado, ou ele foi idealizado de tal maneira, irmãos, que era para que ninguém se perdesse, irmãos. Nós estudamos aqui agora. O plano da salvação foi feito de tal maneira, irmãos, que era para ninguém se perder. Ninguém. Então Deus, tudo que ele pôde fazer, ele fez. Agora, e eu? O que eu tenho que fazer, irmãos? Primeira coisa, aceitar o sangue de Jesus. Crer que ele morreu pelos meus pecados. Crer que eu tenho perdão dos pecados. Rapaz, passa mais um slide para mim aí, só para me mostrar a tela aqui. Travou aqui. Se der passar, eu agradeço. Então é assim, irmãos. Nós somos salvos como? Como nós somos salvos? Nós somos salvos no passado, no presente e no futuro. A salvação no passado, como é que é chamada, irmãos? Justificação. A salvação no presente é chamada como, irmãos? Santificação. E a salvação no futuro é chamada como, irmãos? Glorificação. A justificação é o que, irmãos? O termo justificação é um termo jurídico, onde é dado absolvição a um réu que está para ser condenado. Então a justificação é o quê? É absolvição para alguém que está para ser condenado. Essa justificação, irmãos, ela é pela fé. Por que pela fé? Porque eu não estava lá no dia 14. Eu não vi o sangue sendo derramado. Mas pela fé eu creio naquele sangue. Quando eu pela fé creio naquele sangue, eu tenho paz com Deus. Eu sou perdoado, eu sou justificado. Quer ver um texto, irmãos, que fala sobre isso? Romanos. Penúltimo texto para a gente ir embora. Romanos, abre aí. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Quem toca o piano? Toca o piano aí para nós. Romanos 5. Fazendo um favor. Verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem, irmãos? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu sou salvo, irmãos? O primeiro passo da salvação. Eu creio naquele sangue. Aí eu sou perdoado. Aí o verso 6. Porque Cristo
quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Eu e você. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como é que nós somos salvos, irmãos? É pela vida de Jesus e é pela morte de Jesus. Quando você aceita o sangue de Jesus, quando você aceita Jesus como seu Senhor, seu Salvador, Deus acredita a vida de Jesus a você. A você. Então, irmãos, quando Deus olha para você, Ele não olha para os seus defeitos, seus pecados, Ele olha para Jesus, para a sua vida perfeita. E aí nós somos salvos, irmãos, pela vida de Jesus. Você tem que ter fé. Aí o verso 11 diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, a reconciliação. Irmão, irmã, vai embora para casa, você está salvo em Cristo. Você está salvo. Irmão, irmã, você que está assistindo aí na internet, para Deus não existe cesto de lixo, irmãos. Ninguém é descartado para Deus. Repito, o plano da salvação foi feito de tal maneira, irmãos, que é para que ninguém se perdesse. Irmãos, quando Jesus Cristo estava na cruz, Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? É a única passagem na Bíblia que Jesus chama Deus de Deus. Irmãos, por um lapso de tempo, é como se Jesus deixasse de ser filho de Deus. Isso aqui não é heresia, não, irmãos. Jesus, por amor a você, por amor a mim, por um lapso de tempo, deixou de ser filho de Deus. Todos os pecados recaíram sobre ele. E Jesus experimentou, irmãos, o juízo de execução, que vai acontecer 1000 anos depois da volta de Jesus. Jesus experimentou, irmãos, a eterna separação do Pai. Isso não é heresia, não sabe por que não é heresia, irmãos? Porque jamais um pai pode ser juiz do filho. Por quê? Porque o pai vai aliviar para o filho, certo ou errado? Jamais o juiz pode julgar um conhecido, um amigo. Isso não acontece no tribunal humano. E no tribunal de Deus também não acontece, irmãos. Então, quando Deus executou o plano da salvação, irmãos, Jesus Cristo, Ele deixou, por um dado momento, de ser filho de Deus. E sobre Ele, irmãos, veio a eterna separação. Para você e para mim. Pergunta, como é que não amar Jesus assim, irmãos? Como é que não me entregar a Jesus assim, irmãos? Como? Por isso que Paulo pregava a plenos pulmões. É a fé em Jesus. É o sangue de Jesus que nos salva. João disse, o sangue de Jesus que nos purifica, irmãos. Estamos salvos em Cristo, irmãos. Amém? Deus fez de tudo. A pergunta. E a sua parte, você tem feito? O Espírito Santo está pedindo falar um negócio aqui, irmãos. Só vou falar porque o Espírito Santo está pedindo. Você quer falar com alguém aqui hoje? Alguém está assistindo aí? Filho, filha. Deixa de ter uma vida dupla. Abandona essa vida dupla que você está tendo, que você está levando. Na igreja, você é um santo. Mas no seu dia a dia, você sabe que não é isso que você vive. Você não vive o evangelho. Jesus vai falar assim para você, ó, venha a mim. Há salvação para você. Reconheça a atitude de humildade, os seus erros. Em atitude de humildade, confesse os seus pecados. E volte para mim, Jesus diz, volta para mim. Você está salvo hoje. Não importa o que você fez a semana inteira, não importa. Você negou a Deus, você fez a Espírito Santo, não importa. Se hoje você abrir o coração a Jesus, se aceitar o Senhor, você está salvo. Salvo como o mais santo de todos os cristãos que existe.
Irmãos, vivemos na época solene da história deste mundo, em tempo de oportunidade de salvação. Juízo investigativo pré-advento. Se eu morrer hoje, tchau. Se amanhã fechar a porta da graça, acabou também. Por isso, vigiai, porque o Deus do Senhor está próximo, amém? Em breve vai se cumprir os tabernáculos, irmãos. Isaías 25, verso 9, o que diz lá? Esse é o nosso Deus em que nós aguardávamos. Na sua salvação exultaremos, e na sua vida nos alegraremos, amém? Em breve, irmãos, seremos salvos no futuro, a glorificação. Para terminar aqui, irmãos, eu leio Colossenses agora, com toda essa explicação, aí fica fácil de você entender aí. Que é o último mesmo, vamos cantar o hino e vamos embora para casa. Cheios de Jesus, do Espírito Santo e com a certeza da salvação em Cristo, irmãos. Com a certeza da salvação. Ninguém, Colossenses 2,16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa ou lua nova, ou sábados. Na sua Bíblia está no plural ou no singular? Plural ou singular? Aqui está falando de um sábado ou de mais de um sábado? Mais de um sábado. Sábados. Verso 17. Porque tudo isso o quê? As festas e os sábados têm sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo ou a realidade é de Cristo. Amém? Agora, irmãos, qual que é a diferença do sábado cerimonial e qual a diferença do sábado do sétimo dia? Alguém pensou aí? Vamos lá. O sábado do sétimo dia foi criado antes do pecado. O sábado do sétimo dia foi criado antes do pecado. Irmãos, um dia deixaremos de ser pecadores? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando? Na glorificação. Ou seja, lá no céu vamos guardar o sábado? Sim. É bíblico. Isaías 66, 22 e 23. É bíblico. Então o sábado do sétimo dia foi criado antes do pecado. E o sábado cerimonial? Depois do pecado. Como uma solução provisória de Deus para o problema do pecado. Qual é a solução para o pecado, irmãos? Jesus Cristo. Só que sabe qual é a boa do evangelho, irmãos? Que nesse processo da santificação, você não está sozinho. Quem está com você? O Espírito Santo está com você. No dia da expiação, irmãos, enquanto o sumo sacerdote estava lá fazendo o juízo final, a purificação dos santuários, onde é que estavam os outros sacerdotes? Já parou para pensar nisso? Porque tinha muitos sacerdotes. O sumo sacerdote estava no lugar santíssimo. E os outros sacerdotes estão fazendo o quê? Estão dormindo? Não. Eles estavam espalhados no meio do povo. Fazendo o quê? Dando ânimo, consolando, confortando. Você vai ser salvo. Você se entregou? Você confessou seus pecados? Você vai ser salvo. Não é isso que o Espírito Santo faz hoje? Você vai ser salvo. Hino 208. Vamos louvar a Deus, irmãos. Excelsa graça de Jesus. 208. Vamos ficar em pé, irmãos? Pode cantar. O me encontrou. Você que está em casa, cante também. Plena os pulmões. Do cego me fez ver da morte em que me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou.
tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Toda honra, glória e louvor seja dada ao Senhor, nosso Deus. Obrigado, Pai. Essa é a nossa palavra de gratidão. Muito obrigado, Pai, pelo plano da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela purificação. Obrigado, Senhor, pela obra, o trabalho extraordinário do Espírito Santo, que não desiste de nós, que toca a nossa vida, que toca o nosso coração, que nos ajuda a entender o plano da salvação, que nos leva à Bíblia, que nos ajuda nesse processo de santificação. Pai querido, que Filipenses 1, verso 6, possa ser uma realidade em nossas vidas. Que a boa obra que o Senhor começou em nós, que o Senhor termine até o dia de Cristo Jesus. Muito, muito obrigado mesmo. Abençoe aqui nossos irmãos e irmãs que aqui estão. Que eles possam viver uma vida de cabeça em pé, salvos em Cristo. Que eles possam ter vitórias contra o mal, contra o pecado. E que eles possam brilhar para Jesus nessa terra. Abençoe a igreja do campo de fora, que ela possa continuar crescendo em quantidade e qualidade. Abençoe todos os líderes, as programações que são feitas aqui. Que essa igreja continue sendo um farol nesse bairro. E que, salvos em Cristo, possamos sair para proclamar essa mensagem de amor e de salvação. Que a graça e a paz de Jesus esteja dentro de nós. Nós oramos agradecidos. E oramos em nome e por amor a Jesus. Amém? Amém. Acho que você pode sentar, fazer essa oração silenciosa. E eu vou estar na porta para dar uma cotovelada em você. Sabe aquele momento com a cotovelada? Você pode dar uma cotovelada um no outro aí, viu? E dizer assim, estamos salvos em Cristo. Tá tudo com organização, cuidado. Que Deus te abençoe. Dá-nos tua perfeita paz. Vamos deixar este lugar cheio de paz e de poder. Vamos a Deus agradecer, por em amor, em fé nos manter. Dá-nos tua perfeita paz, que tua forte mão vem estar conosco, Pai. Confiamos em teu poder para nos proteger.
até quando enfim nos virmos? Até quando enfim nos virmos? Amém? Amém. Uma boa tarde a todos, que Deus os abençoe e até a nossa próxima reunião.